Muita dupla boa, dupla foda, morreu no ninho. Por quê? Primeira oportunidade que os caras tiveram, o nego meteu um contrato assim nos caras, e aí o cara nem nasceu no mercado, nacionalmente falando, e ele já tá com a dívida e tá trabalhando pra pagar um cara que... A gente contou a história, então, da entrada de vocês no escritório. Vocês entraram no escritório na época que eu acredito que era muito importante um artista estar no escritório, né? A gente, quando começou o canal, era audio mix, workshop. Tinha, assim, até uma... Ixi, tinha muitos mega, world show, tinha um monte, assim. E tinha uma parada assim, entrou ali, acabou a carreira. Acabou, já fez Não era bem sucesso, assim, né? Todo mundo tinha essa impressão, era essa Tinha, impressão todo que eles mundo tinha essa passavam, impressão. né? Que eles conseguiam passar. E a gente vai entrar no assunto agora que é muito importante para quem tá assistindo, né? Tem pessoas aqui que assistem que são artistas que estão começando, artistas que Exato. precisam de portas abertas, Exato. artistas que estão ali só esperando a primeira oportunidade. E às vezes essa conversa pode trazer um certo amadurecimento. Perfeito. Porque quando a gente tá precisando de uma primeira oportunidade, tá ali, nossa, eu só preciso de uma porta aberta. Tem um certo deslumbre, a gente não tem tanta maturidade Não, para você aceita lidar. qualquer coisa. Exatamente. Então é Essa legal é a gente verdade. entrar nesse assunto Essa é verdade. para trazer essa maturidade que vocês já passaram por muitas coisas, né? É que assim, a carreira de certeza. vocês tem muito assunto legal, né? Tipo, a gente dá pra abordar e tal, mas acho que é legal Daqui a pouco começa os legal. Por enquanto foi só os trash. Daqui a pouco Não, brincadeira. Mas é isso aí que você falou é extremamente importante. O artista que tá começando a carreira, e às vezes vem um empresário e às vezes ele se ludibriar ali com... Corre! Não, e a gente nem é artista e a gente já passou por muita coisa assim. De ver um contrato e, poxa, nossa, a gente precisa desse contrato, mas a gente não vai assinar porque Pois Fala, não, Zé Corubu. não Assina tá aqui. atendendo o que a gente precisa. Porque às vezes são contratos muito de 5 anos, 10 anos. Poxa, a gente precisa dele agora, mas daqui 5 anos talvez não seja tão legal. Mas que bom que vocês tiveram esse entendimento. É. Porque é o seguinte, você falou de uma época que essa época ela criou um modelo. Uhum. E esse modelo foi o responsável pela saída dos artistas dos escritórios. Entendeu? Por isso que a maioria dos grandes artistas hoje não estão mais nos escritórios que eles estavam. Sim. Na verdade, todos os grandes, assim, 99,9% dos artistas não estão mais onde eles começaram. Por quê? Porque eles não foram tratados como pessoas, foram tratados como ativos. Foram tratados como um investimento, como um tesouro, uma poupança, um negócio assim. Por que eu falo isso? Porque todo glamour, né? Todo vislumbre, todo sucesso, todo aquele crescimento era acreditado ao empresário. Ao empresário. Então o empresário ficou com a fama de tudo. Ficou com a fama de tudo. E o empresário, sim, ele foi fundamental, né, para ele, na parceria com o artista, ele foi fundamental. Só que a gente brinca o seguinte, o artista sem o empresário, ele ainda é artista. Ele ainda faz arte, ele ainda canta, ele ainda tem o que mostrar. O empresário sem um artista, ele é o quê? Entendeu? Eu respeito, porque existem empresários e empresários. Entendeu? Empresários e empresários. Então, quem abraça, quem veste a camisa, quem vislumbra o crescimento junto, né? Mas a gente vem de uma época que, cara, os contratos eram absurdos. Os contratos são assim, o cara, você tá literalmente vendendo a alma pro capeta, cara. E como é que você pede pra uma pessoa numa situação que nem, não só nossa, mas quanto um monte de gente começou, cara, você ralava em boteco, você ganhava mal, sabe? Você tinha um sonho de ter uma carreira nacional e tal. Você se doava, aquilo era uma trabalheira. Só pra você ter uma ideia, a gente tinha que criar na gráfica os flyers do nosso show, a gente mesmo bancava, a gente tinha que pagar um carimbo, carimbar, porque senão o cara não pagava a gente, porque a pessoa que entrou no boteco tinha que entrar com o nosso carimbo para mostrar que era público nosso. Então, assim, a gente vem de uma época que o artista ele tinha que ralar pra caramba na noite, no boteco e tal. Aí, de repente, você chega
né, um grande empresário, uma grande dupla, e fala, deixa comigo agora, irmão. Seu sonho tá comigo. Você tá comigo. Só assina aqui. Eu faço analogia ao futebol. assina Sempre aqui. fiz com os meninos. Sempre fiz analogia ao futebol. Sempre falei isso. Falei, eu gosto de futebol. Goiazão tá Falei, bem, né? Tá beleza. já quinta-feira tem jogo. Eu falo assim, lembra que é a mesma coisa? A Lei Pelé foi criada por causa disso. Verdade. Cara, se você chegava nos meninos lá que tá jogando, o que você vai oferecer lá que o cara não vai assinar? Ou não vai fazer um X que eles não sabem nem escrever? Né? A mãe vai assinar, o pai vai assinar. Pô, se você vender 100 anos lá da vida dele, tá pronto. Então essa lei foi criada por causa disso. Tá? É só um exemplo que tem a ver sim. Porque assim, cara, e olha que a gente tem um estudo, tem não sei o quê, mas, cara, você pega dois caras que tá ali, que não A entende gente nem conhecia um entende- advogado pra mostrar um contrato. entende cara. do meio Assim, falar a sertanejo. verdade, entendeu? Sim. E Você vai falar, olha não. que era um contrato de praxe, muitos contratos, mas que perante a lei, tipo, um contrato hoje você vê que Abusivo. é muito Contrato sacanagem, absurdo. entendeu? Uhum. Mas assim, a gente, né, fechou esse contrato, que é o que eu fiz a analogia aqui, que hoje sua intenção foi de falar para a galera abrir os olhos, por mais que eu ainda ache muito difícil, porque sempre vai ter aquele cara lá ainda, coitado, no boteco, que a gente vai tendo uma visão, porque a gente vai crescendo e tendo a galera que tá crescendo. Mas como é que você vai falar? Quantos boteco eu nem conheço? Chega lá pra um cara que canta pra caralho. E essa parte do empresário é o seguinte, acho importante, o empresário precisa do artista, o artista precisa do empresário. Mas o Não é empresário... favor, não. tem gente que... Esse é um Ele lado que olhou a pra gente você e falou, gosta cara, vou ganhar dinheiro com esse esse é cara. um lado que a gente gosta de expor, que tem gente que fala, você tem que ser grato. Claro que eu tenho que ser grato. Ele também. O cara não vai olhar um moleque jogando bola lá, ele não tá fazendo caridade, não. Ele não olha, ele escolhe de 1000 lá. Esse aqui vai ser um craque. Os Pô, caridade, ele eu pegava tinha que- um ruizinho de Pô, bola e falava, vou ajudar esse moleque. Esses caras cantam pra não é caralho, caridade. tem uma aparência boa, a chance. É igual comprar um treinador. Esse aqui vai subir, a chance é. E eu também acreditei nele, que eu posso também falar, ó. Quantas vezes na minha Vai me carreira. dar oportunidade, que eu me deu posso, oportunidade. Que eu posso falar. Gratidão tá aí, que na eu tenho o direito de oportunidade. falar também né, quando rola esse papo de gratidão, e não sei o quê. Tem, pô. Gratidão ambos os lados. Eu também acho que se a gente botar o sim em jogada, se eu tivesse em tal lugar, eu era muito maior. É Entendi. justo eu falar isso? Entendi. Então, eu posso falar isso também, não é? Então, quando o nego fala assim, você tá lá, quando eu falo, não, e se eu tivesse em outro, eu tava maior. Ah, não, então vamos tirar o Tudo é o sim sim, e vamos ser tirar todo o mundo sim, grato? Isso. O papo é esse. Mas a gente tava conversando hoje, cara, que eu acho que tá na hora da galera Já criar, fiquei nervoso. tipo... Vamos já. Vai lá. Pode ir, fica tranquilo. Eu acho que tá na hora da gente criar, tipo, que a gente falou disso hoje, e eu acho que além de ser pertinente, é uma homenagem justa, a gente tinha que criar a Lei Marília Mendonça. A Lei Marília Mendonça seria uma lei resguardando os artistas em começo de carreira de contratos leoninos, Cara, como legal. tem a Lei Pelé, Interessante. entendeu? Interessante, hein? Porque, assim, acontece demais, cara. Acontece demais. E o artista, ele não tem essa mentalidade, até porque ele é um ignorante, cara. A gente era uns moleque que tem um sonho na cabeça e vontade de trabalhar. Às vezes o brilho no olho, o sonho de chegar lá, porra, de gravar às vezes um DVD é muito maior do que você, Isso. né, pegar um contrato e Imagina analisar. seu ídolo, irmão, sentado do seu lado. Falar É. assim, É, eu vou cuidar de você agora. É só você assinar aqui. aham. É só você assinar aqui. Cara, Muito forte, né? E hoje olha, eu vou falar pra você, pode ter algum iluminado que fala, meu patrão, Ah, sim. só um minutinho, Calma mas aí eu vou que- procurar alguém que eu conheço, que às vezes pra dar uma olhada aqui, né? Não sei, às vezes você tá querendo me enganar. Entendi. Não dá, velho, não é o que acontece. Uhum. Senão não existia a Lei Pelé. O cara não chegava Sim. na favela, não chegava numa comunidade carente, não pegava um moleque que ele conhece o gênio do futebol. Ele falou, isso aqui é um geninho. Uhum. Tá amarrado. Acabou.
tá amarrado. No sertanejo é a mesma coisa. Então, assim, muita dupla boa morreu. Muita dupla boa, dupla foda, morreu no ninho. Por quê? A primeira oportunidade que os caras tiveram, o nego meteu um contrato assim nos caras, e aí o cara nem nasceu no mercado, nacionalmente falando, e ele já tá com a dívida e tá trabalhando para pagar um cara que, sabe, Entendi. cara, que não é um mega empresário e que o artista também não tem essa expressão nacional ainda. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso, cara. Eu acho uma coisa interessante, acho importante. E aí, você gostou? Esse é mais um corte do Tem Base Podcast. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, toda semana tem convidado novo e corte todo dia pra você. Tchau, obrigado! Falou!